A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Bom, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui, mas antes desejo orar com você. E para que seja o Senhor falando com a gente, né? Não eu, mas sim o Senhor falando com cada um de nós. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bom, quando nós servimos ao Senhor, muitas vezes nós recebemos diversas orientações, e especialmente assim no começo da caminhada, a gente acata muito, né, as orientações de fazer o jejum, de fazer a oração, de estudar a Bíblia todo um ano. Então ali religiosamente todo dia tem que ler um capítulo por dia. E enfim, eu realmente acredito que isso é muito importante, porque a gente precisa disciplinar, né? Disciplinar a nossa vida para poder ir construindo a nossa vida em Deus. Então, existe um versículo em Provérbios que diz que com sabedoria a gente edifica a casa, mas com discernimento nós consolidamos essa casa. Eu realmente acho muito maravilhoso esse versículo. E hoje nós iremos estar conversando justamente sobre essa vida com Deus, né? Essa intimidade com Deus. Então, quando você conhece o Senhor Jesus, você começa a usar da sabedoria de muitas pessoas da igreja, daquela pessoa que te evangelizou, de como que você vai ali construir essa casa em Deus. E especialmente ouvindo a palavra de Deus. Então nós temos ali pessoas que pregam, nós temos acesso à Bíblia, e ali com o que nós aprendemos, nós vamos aplicando e vamos construindo a nossa casa. O Senhor Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa em uma rocha. Ela pode vir os tempos e os ventos, as tempestades, mas nada consegue derrubar essa casa. Então hoje você pode estar se perguntando como que você faz para construir a sua vida, como que você faz para desenvolver a sua vida em Deus. E é justamente essa resposta do Senhor Jesus. Com sabedoria você constrói a sua casa. E o que é a sabedoria divina? A sabedoria divina é você ouvir a voz de Deus por meio da Bíblia. Então, realmente não é um sentimento que as pessoas dizem, eu tô sentindo de fazer isso, eu tô sentindo de tomar essa decisão. Deus falou para mim fazer uma coisa, agora Deus tá falando para mim fazer outra. Eu vou sentindo essas vozes. E tem gente que escuta vozes na cabeça e acha que é Deus e fala, não, é que Deus me falou, Deus me disse. Aí, à medida que ela vai escutando as vozes, ela vai movimentando, ela vai movendo a vida dela, né? Diante dessas vozes, achando que é Deus, mas não é Deus. Então, à medida que você escuta a pregação, à medida que você vai estudando a palavra, se você é novo convertido, você vai estudando a palavra, e você vai com sabedoria construindo a sua vida. Você vai com sabedoria usando esses recursos para construir a sua vida em Deus. Então você vai estudando a palavra, você vai começando a jejuar, você vai começando a se desenvolver em Deus. Eu acredito muito, ainda mais hoje com mais intensidade, a importância de nós termos a nossa intimidade com Deus, de nós construirmos a nossa vida em Deus. Se você constrói a sua vida em uma pessoa, essa pessoa um dia pode cair, ela pode se desviar, e você cai junto, ou você desvia junto, e você se perde no caminho. Você realmente não sabe para onde ir. E se essa pessoa, ela porventura errar, ou achar que ouviu de Deus alguma coisa e passar uma orientação para você, você pode tomar uma decisão muito, muito errada na sua vida, que vai trazer prejuízos para você.
essa pessoa às vezes pode se equivocar e trazer uma profecia, e essa profecia não se cumpre, e você ficar chateado com Deus. Igual eu já ouvi testemunho de gente que alguém falou assim, olha, o seu pai vai ser curado e tal, e na verdade o pai da pessoa faleceu. E aí a pessoa ficou revoltada com Deus e não quer mais saber de igreja, porque na igreja não sei quem teve a profecia. Então, eu vejo que é muito importante nós termos esse discernimento de construirmos a nossa vida em Deus. É certo que a gente vai ouvir um pregador, é certo que a gente vai ouvir uma palavra, a gente vai para a igreja, em Hebreus diz, não deixe de congregar. É necessário que nós estejamos congregando, a palavra de Deus diz, não deixe de congregar. Tá aí o versículo. Então a gente precisa ir, a gente precisa ouvir os mestres, a gente precisa ouvir as pessoas mais velhas, que estão ali nos ensinando a palavra, mas antes disso é necessário que você esteja construindo a sua vida com Deus. Você precisa saber o que Deus diz, você precisa reconhecer a voz de Deus, você precisa conhecer a sua Bíblia, você precisa orar. Então, não seja guiado por pessoas. Existem pessoas que fazem discípulos para si, elas não estão fazendo discípulos para Cristo. Então, realmente existe muita gente na igreja, mas elas não são discípulas de Cristo. Elas são discípulas de um ministério, elas são discípulas de uma liderança. E essa liderança que conduz a vida dela para onde essa liderança quer que ela vá. Se você pega uma liderança que é cheia do Espírito Santo, parabéns para você, que bom, graças a Deus. Mas se você pega uma liderança que cá horas escuta Deus, cá horas não escuta Deus, você acaba se dando muito mal. A palavra do Senhor Jesus diz ali que no final dos tempos, ali quando o Senhor Jesus voltar, vai ter um grupo de pessoas que vai falar, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz milagres, eu realizei curas. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Elas não estão andando com Deus. Então tem muita gente seguindo esses líderes, essas pessoas, e elas nem sequer, nunca ouviram a voz do Espírito Santo. Elas mesmas convidam delas, e elas dizem, eu não escuto a voz do Espírito Santo, eu não consigo ouvir. Então, eu preciso sempre que tem alguém ali me dizendo o que eu tenho que fazer, mas isso é muito perigoso, meu irmão. Isso daí é muito perigoso e realmente não viva dessa forma. Se você chegou na igreja, você está ali fazendo, você está ali conhecendo a Deus, busque você conhecer a Deus e ter a sua intimidade com Deus. Você precisa se firmar em Deus. Você precisa construir a sua vida em Deus primeiro. Não construa a sua vida em seres humanos, porque seres humanos são falhos. E às vezes essa pessoa, ela pode cair, sim, ela pode estar enganando você, e você está aí achando que está servindo a Deus, mas não está. Hoje em dia existem muitas pessoas que realmente exploram a fé de pessoas, que estão ali tirando dinheiro de tantos, explorando a fé de tantos, e se orgulham. Um dia, muitos desses, no começo da caminhada, andavam com Deus, mas chegou uma hora que a soberba entrou no coração, e essas pessoas, elas começaram a discipular pessoas para si, elas começaram a manipular pessoas, entendeu? Então o Espírito Santo, ele não precisa que a gente use argumentos humanos, como disse Paulo, eu prego pelo poder. Então eu não uso ciência humana para pregar, eu prego pelo poder. E o que é o poder? A palavra do Senhor também vai dizer em Romanos, o próprio apóstolo Paulo pode dizer aquele texto tão famoso, eu não me envergonho do evangelho, ele vai dizer que o poder de Deus é o evangelho de Cristo Jesus. Nós pregamos e nós devemos pregar pelo evangelho de Cristo. As pessoas precisam se converter, as pessoas precisam conhecer Jesus pelo poder da palavra de Deus. Como Paulo disse, o pregador precisa pregar o evangelho, que é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o evangelho. É isso que nós precisamos pregar. É isso que nós precisamos seguir. Como crentes em Cristo, nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos sim, nós mesmos ir jejuar, nós mesmos ir buscar Deus, nós mesmos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que quando nós estejamos no púlpito, ali ouvindo, na igreja, ouvindo alguém pregando no púlpito, nós consigamos discernir se aquilo ali é do Senhor ou não. Veja que nesse versículo de Provérbios, o Senhor Jesus, ele vai ensinar através do sábio.
que com sabedoria você constrói a casa, mas com discernimento você consolida essa casa. E o que é discernimento? Você consegue perceber o que é ruim do que é mal. Com sabedoria você já construiu a sua casa, você já se entregou ao Senhor Jesus, você foi muito sábio em entregar a sua vida a Jesus, em procurar uma igreja séria para você congregar. Mas agora com discernimento você vai firmar essa casa. E como que você firma essa casa com discernimento? Você vai começar a usar a palavra de Deus para perceber onde está Deus de fato. Você vai começar a buscar o Espírito Santo em oração com humildade, como diz Tiago. Humildade de fato é ouvir a Deus, porque é necessário ter humildade para que nós escutemos e pratiquemos o que está escrito no texto bíblico. Então eu digo para você que está ouvindo, que você que está assistindo esse vídeo, você não precisa de fato de mais um homem para guiar a sua vida, você precisa do Espírito Santo guiando a sua vida. Que essa mensagem ela entre no seu coração, que você busque o Espírito Santo de Deus, que você tenha a sua intimidade com Deus. Eu não estou falando do seu Deus, do meu Deus que eu crio, de algum Deus que a gente cria, não. Que a gente derruba esses altares e siga o Deus verdadeiro. Porque o Deus que a gente cria, ele diz tudo que a gente quer ouvir. O Deus que a gente cria na nossa cabeça, que a gente fala, eu sirvo a Deus. Tem muita gente se perdendo, tem muita gente por aí, fazendo tudo que quer, tudo que dá na cabeça e fala que serve a Deus, que tem Jesus no coração e tal. Mas na verdade ela serve o Deus dela, o Deus que ela criou para ela mesma. E esse Deus que ela criou para ela mesma fala, você pode beber, você pode fumar, você pode adulterar, entendeu? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, gente. Elas estão dentro da igreja, elas já conhecem o evangelho de Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. Aí a pessoa, ela vive no pecado. E aí ela fala, ela se vê como aquela mulher pecadora que todo mundo despreza. Não, você não é mais a mulher pecadora que todo mundo despreza. Agora você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você pode... Infelizmente, eu ou você podemos cair em algum pecado, mas nós não praticamos, nós não somos praticantes do pecado, nós somos nova criatura. Se porventura nós pecamos em algo, conforme diz João, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, você tem um advogado, que é Cristo Jesus, ele advoga a sua causa. Ele nos advoga diante do Pai, nós recebemos o perdão e para esse perdão não há mais libação, ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos olhar para nós como igreja, dentro da igreja, andando em pecado e falando, ai, os irmãos estão me condenando, os irmãos eles estão, ai, olha como eles estão me tratando só porque eu sou uma pecadora. Você não é uma pecadora, você não é um pecador. Pecador é aquele que está lá no mundo, que ainda não conhece Jesus. Jesus veio para essas pessoas, as ovelhas perdidas. Esses que são os pecadores. Quem já está dentro da igreja já está encontrado. Quem já está dentro da igreja não é mais praticante do pecado. Você é a pessoa que vai e abraça o pecador. Você não é o praticante do pecado, entende? Então nós precisamos saber que nós somos justificados em Cristo Jesus. E como que a gente sabe de tudo isso? Estudando a palavra. Como que a gente estuda a palavra? Além de você pegar a sua Bíblia e ficar lendo, você estuda. Além de você estudar, é necessário buscar em oração. É necessário fazer um jejum. A minha carne quer fazer jejum? Não quer fazer jejum. A minha carne quer orar? Não quer orar, muitas vezes. A minha carne quer levantar cedo para orar? Muitas vezes ela não quer levantar cedo para orar, para dar a primícia para Deus. Mas a gente precisa fazer isso, porque tem muita gente também que estuda a Bíblia e está virando, como diz meu esposo, um cabeçudo. Está virando um cabeçudo, uma cabeçuda, porque não estuda a Bíblia com humildade e não estuda a Bíblia buscando o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus, busque você consolidar a sua casa com discernimento. Você construiu a sua vida com Deus, você já é um cristão, você se denomina evangélico, você já foi construindo, você tem uma vida de jejum, você tem uma vida de oração, você tem uma vida onde você ouve pregações. É necessário agora consolidar essa casa. Consolidar com o quê? Com discernimento. Firme a sua casa. Firme a sua casa com discernimento. Você vai percebendo, isso é de Deus, isso não é de Deus. Porque às vezes dentro da igreja é inseridos falsos mestres. O Paulo ele já alertava o jovem pastor Timóteo lá nas cartas dele para Timóteo.
a respeito do fim dos tempos, já alertava dos falsos profetas que estariam entrando no meio do povo de Deus, ensinando doutrinas de demônios, ensinando fábulas, ensinando mentiras. E como que a gente vai saber? Como que a gente vai ter uma casa firme diante da presença do Senhor, diante de tantas coisas que estão acontecendo hoje em dia, diante de tanta performance, gente, dentro dos templos, onde existem muitas estrelas famosas que não têm compromisso com a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra, saber disso é muito importante, sabe? Realmente, num tempo onde a gente muitas vezes escuta muito só o ser humano, a gente desaprendeu o que está escrito em João. Você vai encontrar essa palavra em que o Senhor Jesus, ele diz assim, por meio da vida do apóstolo: vocês têm o Espírito Santo, vocês não vão precisar ouvir de homens aquilo que o Espírito Santo diz para você. E ensina o que eu estou falando aqui. Sim, a gente tem que ser obediente à liderança da igreja, sim. Ouvir o pastor, sim. Deus nos deu uma liderança. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem ainda igrejas sérias que servem ao Senhor. E eu sou a favor de cultuar na igreja, sim. Tem que cultuar na igreja. Esse negócio de desigrejado, o pessoal que congrega em casa. Não, a gente precisa congregar, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa ceiar na igreja. A gente precisa conhecer os irmãos, a gente precisa ter contato com as pessoas. Mas assim, o que eu tô dizendo pra você, não dependa só do seu pastor. Tem gente que fala assim: eu tô fazendo isso porque o meu pastor disse pra mim fazer. Não é porque eu vi na Bíblia. Então assim, sim, o meu pastor falou, tem que ser assim, mas você viu na Bíblia? Se isso tá na Bíblia, gente, tem gente que faz coisas que nem é Deus. Sabia que é errado a gente fazer o que Deus não falou pra gente fazer, sabe? Mas também, se Deus ele fala pra gente fazer uma coisa, a gente tem que fazer aquilo. Então às vezes a gente faz coisa que Deus nem pediu pra gente fazer. Que nem é bíblico, tem gente sofrendo aí com cargas, com pesos. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas às vezes Deus às vezes, gente, nem Deus falou pra você que não era pra você fazer isso. E às vezes a gente fica fazendo umas coisas que a gente nem sabe, é só uma religião. Você tá preso num lugar só por uma religião, sabe? Se você crê em Jesus, se você crê na Bíblia, então busque saber o que a Bíblia diz de fato. Aprenda isso, que o Espírito Santo te ensina sim, tá? Eu acredito muito que assim, pode ser, realmente é assim. Nem todo mundo vai saber ensinar a Bíblia, mas todo mundo consegue entender a Bíblia, porque o Espírito Santo ensina. Você pode até não conseguir replicar. Eu não consigo pregar. Tá, tudo bem. Você às vezes não é mestre nem nada disso, mas você sabe. Então, para finalizar, ou não, então, eu vivi essa experiência na minha igreja. Uma senhorinha que falava: eu não entendo a Bíblia, eu quero muito entender, eu não consigo entender o estudo da igreja, eu não consigo. Ela não conseguia ler direito também e tal. E aí eu insisti com ela, falando: não, o Espírito Santo está na senhora e a senhora consegue. E o resumo do testemunho é que ela veio falar que ela estava entendendo, que ela foi ouvir algo a respeito da Bíblia e ela finalmente entendeu. Então você é capaz de entender por si, sim. Aí você vai equilibrar o que você está ouvindo com o que o Espírito Santo está dizendo, testificando no seu coração. E isso, com o estudo da palavra, com humildade no coração, oração, jejum, uma vida com Deus mesmo. Andando, orando, buscando Deus. Eu não consigo fazer isso, eu ainda não consigo jejuar, eu não consigo fazer aquilo. Me ajuda, meu Deus. Porque eu quero te ouvir primeiramente, antes de ouvir qualquer ser humano. E se o que o ser humano está falando bate com a Bíblia, bate com o que o Espírito Santo diz, bate com essa verdade, porque existe apenas uma verdade, essa verdade se chama Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma verdade, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Em um tempo onde muitas pessoas falam muitas coisas, eu venho aqui incentivar e pedir a você que busque
ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, e discirna o seu caminho, separa o que você está ouvindo, veja o que vem de Deus e o que não vem de Deus, e eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito bem sucedida. Espero que fique com Deus e até mais.